Aí prossegue Jesus e diz, olha, Moisés disse que era só para não matar, enfiar a espada. Eu estou dizendo, tomem cuidado, porque muito antes de haver morte física, a gente mata pessoas todo dia na subjetividade, com as nossas iras imotivadas, com as nossas antipatias bem guardadas, antipatias de estimação, das quais a gente não abre mão. Isso é horroroso. Cuidado com o julgamento. Você morre antes da hora por causa daquilo que você alimenta. É como um contágio de natureza radioativa, dos piores sentimentos e emanações de morte dentro do seu coração. Ouvistes o que foi dito por Moisés e por qualquer outro que o tenha precedido na antiguidade ou depois dele. Não matarás. Isso é o óbvio. Eu, porém, vos digo, e ele prossegue, não só sobre ira, mas ele diz mais do que isso. Qualquer e quem proferir um insulto, eu estou falando de insulto mesmo, aquele insulto que você faz no coração com aquela vontade de, se pudesse, você esmurraria, você enfiaria uma faca, você botaria uma armadilha, você faz isso como se estivesse no inferno, com ranger de dentes, aquele insulto do ódio, da raiva. Você sabe que insulto é esse. Jesus diz que isso é coisa seríssima. Você não tem que ter uma arma em casa. Nem tem que ter se armado e andar com uma arma branca para enfiar em alguém num determinado momento de periculosidade, não. Basta que você ande com o coração capacitado a insultar. Porque o insulto é um esmurramento. É pior do que murro. É pior do que briga de rua. Briga de rua você limpa, sai, espanta, daqui a pouco o cara volta e diz, perdão, perdi a cabeça, eu sou um idiota, me desculpa. Agora, certos insultos duram para sempre. Criam abismos para sempre. Cavam fossos eternamente. Destroem a autoconfiança do insultado. E o pior de tudo, fazem o insultante ou o insultador o indivíduo que cria irmandade, se torna gêmeo de Satanás nas suas práticas da vida. Satanás é que é o grande insultador, provocador e mentiroso. E que tem prazer infernal na desconstrução do significado de tudo aquilo que tem significado bom na vida. Aí vem Jesus e diz, está pensando que Moisés disse alguma coisa especial? O que ele disse, todo mundo antes já sabia, é o mínimo. Agora, eu vos digo, não se irem, nem guardem a ira, porque isso traz julgamento, tem consequências. E também não pronuncie insultos. E o insulto não é apenas você dizer, esse cara é um venal, vive a vida inteira enganando, mentindo, destruindo, isso e aquilo. De vez em quando você tem que dizer, como os profetas disseram. Como Paulo disse, mencionando pelo nome alguns dos indivíduos que ele chegou a chamar de cânceres em estado de metástase. Foi o que ele disse na primeira epístola a Timóteo. Eles corroem como câncer, são malignos. Às vezes a gente tem que dizer. Às vezes, mas isso não é necessariamente um insulto. Quando você diz uma coisa dessa, tem que ter uma convicção de natureza profética e dizer isso naquela esperança, como Paulo diz a Timóteo, exorta, profetiza e admoesta, na esperança de quê? Eles sejam visitados com arrependimento para a vida. Não é insultar.
é chocar, confrontar, sacudir para ver se acorda. Mas chega uma hora em que você, fazendo isso, com toda a tua vontade e boa intenção, não acorda ninguém, é melhor silenciar para sempre. Para que você mesmo não incorra no risco de transformar a sua exultação em insultos horrorosos. E Jesus não brinca com insulto. Não insulte o próximo, nem o seu irmão, porque você vai ficar sujeito até a julgamento de tribunal humano. Existe previsão constitucional, por exemplo, nos nossos dias, para a injúria, para o insulto, para todas essas coisas. Nos dias de Moisés não havia uma previsão para o insulto. O insulto de alguém que fala porque não gosta de um outro. Nesse sentido, nós estamos muito mais evoluídos do que a lei de Moisés. A nossa Constituição prevê julgamento para insulto, para calúnia, para difamação, para isso e aquilo. Na lei de Moisés havia a previsão para o falso testemunho. Quando você faz alguém padecer e cumprir penas a respeito de algo que a pessoa não cometeu. Mas Jesus aqui não chega nem a tanto, ele diz que basta insultar. Basta fazer uma desconstrução verbal, uma desconjunção do ser do outro, que você já está sujeito a julgamento de tribunal. Nos dias dele já havia esse preceito, agora ele não está nem falando do tribunal humano. Ele está falando daquele outro tribunal que nunca deixou nem deixará de existir, que é de natureza espiritual. Como diz o profeta Zacarias, lá no capítulo 2, 3 da sua profecia, quando ele cria aquela cena de tribunal e Satanás acusando o sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo antes de Jesus, advogando a causa do sumo sacerdote Josué, enquanto Satanás o insultava. Ou você vê aqui na Epístola de Judas, ele citando um texto extra-bíblico, que não está em lugar nenhum da escritura bíblica do Velho ou do Novo Testamento, exceto na Epístola de Judas, e ele se serviu de um texto pseudoepígrafe dos dias dele, para dizer que quando Satanás disputava, quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, não julgou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório. É Judas, o irmão de Jesus, dizendo, olha, o arcanjo Miguel, não você, seu bobo, disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés, não falou nenhum tipo de palavrão, de insulto ou de juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas ele mesmo não insultou nem o diabo. Nem o diabo. Enquanto você, numa ignorância absoluta, insulta Deus, os homens e os anjos e os demônios e todo mundo, e não conhece os princípios espirituais e o que essas coisas trazem e atraem de negatividade para a sua própria existência. E ele prossegue, depois de falar do insulto, e diz, e quem chamar o próximo ou o irmão de tolo, e aqui ele usa uma expressão, uma palavra aramaica, que era a palavra raca, que literalmente significa oco, vazio, nada, coisa nenhuma, ser inexistente. Quando você chega e você esvazia um ser humano do seu conteúdo todo, você diz, para mim você não existe. E você produz uma indiferença homicida contra aquela pessoa. Tem gente habitando a mesma casa, a mesma família, há anos e anos e anos e anos, com indiferença homicida. Eu, às vezes, vejo mais mulheres, nesse caso, até do que homens. Homens também. Mas as mulheres, e eu não estou aqui
preconceitualizando coisa alguma, eu só estou constatando uma estatística da observação bastante acurada da minha vida como pastor, ouvindo gente há meio século. Eu vejo muitas mulheres odiarem os seus ex-maridos para o resto da vida. Aí não importa que o cara se converta, se arrependa, melhore, qualquer outra coisa, trate bem os filhos, deixe para trás aquilo que um dia foi o que caracterizou o modo dele de viver, em razão do que aquela separação aconteceu. No entanto, aquele espírito de anulação da existência do outro está sempre presente ali. O outro não é digno de oi, nem de bom dia, nem de um sacudir de cabeça. Se você encontra com ele e ele é um ser que se tornou inexistente, porque você considerou a vida dele um ser raca, um ser oco, um ser nada, você o colocou num estado de nihilo existencial, de coisa alguma de ser, e o trata desse modo, que é pior do que qualquer outra coisa, é a indiferença absoluta. É o não reconhecimento da presença, da existência e do ser do outro, em qualquer que seja a circunstância. E não me diga que isso é raro, porque não é, está presente na tua casa, na tua parentela, na tua família, quem sabe no teu coração, quem sabe na sua vida. Quem são os racas da sua interioridade? Me conte, me diga e me fale. Jesus diz cuidado, porque quem quer que assim faça com seu irmão, que o esvazie, que o torne um nada, um nihilo, que o leve a esse estado de desconsideração absoluta da existência dele como ser humano, está chamando um grandiosíssimo juízo para si. Quem lhe chamar o próximo de vazio, de oco, de raca, de coisa alguma, estará sujeito, olha como a gravidade disso alcança a gente, ao inferno de fogo, a um estado existencial de natureza escatológica que se presencializa já na sua existência a partir de agora. É por isso que você vai esvaziando o mundo de gente, sendo indiferente para com todos os que você queira, às vezes por questões de intolerância religiosa, político-ideológica, ou desavenças ou ódios, ou razões as mais diversas. O fato consumado é esse. O cara passa a inexistir e você tem orgulho de fazê-lo inexistente e de mantê-lo nesse estado de inexistência. E aí não sabe por quê, e depois de um tempo seu coração vai entrando num estado de inferno existencial. Não sabe, não descobre. Vai ao psiquiatra, vai mudando de psicólogo, de analista, vai buscando aconselhamento, vai resolvendo todas as exterioridades da vida, dá o dízimo, aumenta a frequência a culto, lê a Bíblia, mas nada muda. Por quê? O inferno está te habitando. O inferno não vai te habitar e nem você necessariamente tem que habitar o inferno. O inferno, antes que você vá para ele, ele vem para você. Antes que você entre nele, ele entra em você. Aliás, só entra no inferno aquele no qual e em quem o inferno entrou antes. E a receita mais simples para o inferno entrar em mim, para o diabo se entronizar em mim, é a ira imotivada, é o insulto odiento, e é esse espírito de redução do próximo ao nihilo, ao coisa nenhuma, e a manutenção orgulhosa desse estado de coisas é o que abisma o inferno no seu coração. Aí você diz, o Caio está querendo baixar o nível. Vocês são uns bobinhos. Ai, que coisinhas mais lindamente bobas, tolinhos.
Cara, meu filho, minha filha, quando eu prego o evangelho, eu não estou baixando o sarrafo. É você que baixa o sarrafo quando fica agarrado aí com a lei de Moisés. A lei de Moisés, que já tinha sido precedida séculos antes pela lei de Hammurabi. E a de Hammurabi por muitas outras legislações anteriores, que diziam quase todas a mesma coisa. Inclusive em relação aos cerimonialismos das práticas rituais judaicas. Na lei de Moisés você encontra coisas exatamente parecidas e semelhantes nos ritos gregos, nos ritos mesopotâmicos, nos ritos egípcios. Você encontra as mesmas coisas nos ritos de origem, religião e crenças de origem africana. Como uma vez um pai de santo, há uns 20 e tantos anos atrás, chegou para mim, falou, eu ouço você pregar e estou muito, muito impressionado. E eu queria saber como é que eu faço para conhecer Jesus. Aí eu falei, é muito simples. Aí ele falou, o que é que eu faço? Eu falei, olha, vai para casa, pega o livro de Levítico e lê todinho. Aí ele, o quê? Eu falei, o livro de Levíticos, de Moisés, na Torá, do Velho Testamento. Vai e leia, todinho. Daqui a uma semana, quando você tiver acabado, volte para mim. Aí ele voltou e falou, li tudinho. Mas, de certa forma, eu pratico o livro de Levítico a minha vida inteira, na minha religião de origem africana. Eu falei, então deixa eu te dizer o seguinte, exatamente como o Novo Testamento diz que nós não somos perdoados pelo sangue de bodes, nem de touros, nem de sacrifícios recorrentes, e sim pelo sangue de Cristo, que foi derramado de uma vez para sempre, eu pedi para você ler o Levíticos, porque eu sabia que um homem inteligente como você, com tanta consciência, inclusive antropológica, iria chegar à conclusão que você chegou. Então, para conhecer Jesus, basta saber que está tudo cumprido, meu filho, já está pago. Você não precisa fazer mais nada, está feito. Aí, porque em Jesus o Evangelho tira a recorrência dessa repetição ritual, de Moisés e de todas as outras religiões, o cara chega e diz, tá baixando o sarrafo, tá fazendo tudo simples demais. Ao contrário, eu estou fazendo tudo infinita e eternamente mais profundo do que você consegue admitir, porque foi isso que Jesus fez, foi isso que ele ensinou. Olha, não matar do lado de fora é bobagem, eu estou ensinando vocês a natureza do verdadeiro homicídio que atinge o coração de qualquer um, mesmo daquele que nunca matou nem vem a matar ninguém, nas exterioridades das criminalizações aferíveis e constatáveis do ponto de vista material, espaço-temporal, histórico. Isso tudo começa no coração, como ele diz. É do coração que procedem os maus desígnios, leia Marcos 7. Os homicídios, ele disse, nascem no coração, os ódios, as iras, a prostituição, a lascívia, a corrupção, todas essas coisas começam dentro. Elas às vezes atingem explosões e concreções tão dramáticas que se manifestam também do lado de fora. Mas todas elas, mesmo que a gente consiga controlar as coisas do lado de fora, quando o coração é sincero bastante para fazer o loop de verdade e olhar para dentro de si mesmo, enxerga todas essas coisas que matam o ser e o espírito latentes e presentes em nós. Eu vou parar hoje por aqui, sexta-feira, e vou voltar na próxima terça-feira, se Deus quiser, prosseguindo exatamente desse ponto. E aí eu quero que você também se prepare, porque eu quero mostrar uma diferenciação que está aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Anote aí para você ler, 2 Coríntios, capítulo 3. Eu, para concluir isso que eu estou dizendo nos versos 21 e 22, vou fazer como eu fiz antes, levando você a 2 Coríntios, no capítulo 3, para você ver a diferença entre ouvistes o que foi dito aos antigos e eu, porém, vos digo. Ouvistes o que Moisés disse, ou o que Hammurabi disse, ou quem quer que
tenha dito coisa semelhante, disse: fiquem sabendo que em relação a todos eles eu carrego um porém radical. Eu introduzo um porém completamente radical. De modo que todo mundo é garoto de calça curta quando se trata de chegar e olhar para o Evangelho do Reino de Deus e dizer: eu quero seguir Jesus e aprender com Jesus a ser um macário, a ser humilde, a ser humano, a ser manso, a ter fome e sede de justiça, a ser misericordioso, a ser limpo de mente, a ser um pacificador, a ser resistente, resiliente, perseverante, corajoso, exultante, para ter o gosto de Deus na vida, para dar o fruto da luz da existência. Eu preciso saber que está tudo cumprido na cruz, que eu já estou perdoado, porque uma vez perdoado, e só os que se sabem perdoados, só os que já se sabem justificados, só os que já se sabem crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus é que tem coragem de se enxergar. Porque já está tudo pago, consumado. Você se enxerga não para se culpar. Você se enxerga para ser curado, para se curar, para se deixar transformar, para se admitir, para se trazer para a luz, para se puxar para a glória, para se deixar iluminar por essa luz que sara o Senhor.